Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus capítulo 16, Evangelho. Segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha lá. Então, Jesus está lá andando com seus discípulos, chega na parte lá de Cesareia de Filipe, numa cidade, e aí ele vai interrogar, vai perguntar aos seus discípulos: quem que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí eles disseram assim: uns dizem João o Batista é, outros dizem que Elias é, outros Jeremias, ou um dos profetas também. Aí Jesus vai dizer para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Você está aí? Aí Simão Pedro, todo bobo, se levanta na frente dos outros e responde dizendo o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Não foi a tua carne e o teu sangue que te trouxeram esta revelação, mas foi o meu Pai que na sua vida trouxe revelação para você. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E digo agora que tu és Pedro, Simão Barjonas, tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela, sobre a minha igreja. Aleluia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Para quem? Para a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos... para a igreja. Você está aí? Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa tradução é ruim. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Por quê? Porque os céus se movem pelo Espírito. Os céus é o kairós de Deus, é a eternidade. Os céus se movem pelo poder total de Deus, apesar de que a terra não foge do controle de Deus também. Mas lá está tudo debaixo do seu controle. Então tudo que nós ligarmos na terra é porque foi ligado nos céus. Amém? E tudo que acontece lá acontece primeiro. E aqui é um espelho, aqui na verdade é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Hebreus capítulo 12 vai nos ensinar isso. 11. Amém? Que nada do que é aparente foi feito do que é visível. Na verdade, o que ele quer dizer lá é que tudo que nós estamos vendo foi criado pelo invisível. Hebreus 11, 2. Amém? Você está aí? Você está entendendo? Mas veja, eu só te contei essa história para chegar num ponto fundamental. Por quê? Porque nessa passagem é justamente quando nós encontramos pela primeira vez o Senhor Jesus falando no Novo Testamento sobre a igreja. Sobre ser a igreja, o que é a igreja. Só que o interessante é que quando nós lemos aqui esse fato, nós não conseguimos entender a verdade dos fatos que estão aqui. A palavra igreja, no seu contexto em si, nós só entendemos o que está escrito aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Você está aí? Por quê? Porque Jesus disse, mas quando ele disse que ele estaria estabelecendo a sua igreja, nós não entendemos o porquê ele está estabelecendo a sua igreja nesse momento. Simplesmente vamos dizer sobre a pedra, sobre o fundamento, sobre o reconhecimento de Pedro como Jesus Cristo sendo o Senhor, o Filho dos Deus vivo, ele vai estabelecer sobre aquele fundamento a sua igreja. Mas
Jesus tem um propósito para querer estabelecer essa igreja. Jesus tem um propósito para querer estabelecer esse nome que ele declarou. E nós precisamos ir até o contexto histórico, conhecer o contexto histórico, saber a palavra no original para podermos entender o que ele estava querendo dizer aqui. Você está aí? Amém? A palavra igreja aqui no original é eclésia. Repita assim comigo, eclésia. E esse nome, ele foi traduzido para a igreja, mas esse nome tem um sentido no original quando Jesus quis dizer. Você está me entendendo? Ou não? Hã? Na época de Jesus, em que Jesus viveu, quem governava e quem comandava o mundo, basicamente, naquela época, era o Império Romano. Amém? Ele foi um dos maiores impérios que já existiu, o Império Romano. E bem na época de Jesus, era ele que estava em ascendência, era ele que estava realmente disputando e dispondo uma grande força e um grande poderio e alcançando terras e alcançando territórios. Cada lugar que ele passava, ele vencia. Amém? Mas veja só. Tem uma questão aqui. Um detalhe muito importante. Porque eles avançaram, e avançaram por muito tempo. E nós precisamos entender que o povo romano, eles tinham basicamente duas estratégias para alcançar a terra a qual eles queriam vencer. A primeira estratégia, lógico, é a estratégia da força de guerra, do exército. Os soldados romanos eram poderosos, né? Você já deve ter visto em vários filmes, né? A legião, que era a força do exército romano mais poderosa. E onde eles iam, eles devastavam mesmo, alcançavam o território e ganhavam o território. Amém? Então essa era realmente a primeira forma de eles chegarem lá. Mas veja, se você parar para entender, você vai lá, avança, alcança o território, mas eles não dizimavam os povos. Como a gente via no Antigo Testamento. Havia uma ordem de Deus no Antigo Testamento para o seu povo, para eles entrarem em toda a terra, dizimarem e estabelecerem o seu povo lá. Amém? Mas o Império Romano não agia dessa forma como Deus falou com o seu povo no Antigo Testamento. Eles entravam, ocupavam a terra, venciam a terra, mas aquele povo permanecia vivendo lá. Aquele povo ficava vivendo lá. Só que existia uma coisa agora. Eles precisam agora começar a obedecer Roma. Você está aí? E pela força, você sabe que isso é algo dificultoso, para não dizer impossível. Alguém obedecer uma outra nação, é só nós enxergarmos os dias atuais. Por uma disposição própria, porque eles venceram nós na guerra. Nós vamos preferir o quê? Nós vamos preferir morrer. Não é verdade? Então veja, a segunda forma que o exército romano, ou que Roma, ia influenciar as pessoas, que ela ia conquistar as pessoas, era enviando cidadãos romanos, enviando homens, enviando mulheres, com o objetivo de influenciar aquelas pessoas naquela terra que foi conquistada com a cultura romana. Você está aí? Então o que acontece? Eles chegavam lá e eles começavam a introduzir a culinária romana, eles introduziam a arquitetura romana, eles introduziam a educação romana, eles introduziam toda a parte de vivência dos romanos. Amém? Você está me entendendo ou não? Por quê? Porque o alvo final deles era justamente fazer com que aquelas pessoas que tinham sido conquistadas desejassem se tornar cidadão romano. Elas quisessem isso. Amém? E você vai ver muito isso na Bíblia. O próprio Paulo vai dizer: eu não precisei comprar a minha cidadania romana. Por quê? Porque eu sou hebreu por uma parte e sou romano por outra parte. Mas eles compravam a cidadania romana naquela época. E eles pagavam fortunas por causa dessa cidadania. Você está aí? Veja, essa forma de que eles
entravam lá para trazer a cultura romana, para trazer a arquitetura, para trazer os objetivos de Roma e as pessoas desejar se tornar romanos, essa palavra, esse povo, esses homens e mulheres que iam, era um grupo chamado eclésia. O grupo dessas pessoas se denominava eclésia. Você está aí? Amém? Então, a eclésia de Roma, ela existia justamente para romanizar os outros cidadãos, as outras culturas, os outros povos, a desejarem viver como Roma vivia. Você está entendendo ou não? Então, quando Jesus disse aos seus discípulos que ele queria edificar a sua igreja, ele estava dizendo assim, eu quero edificar a minha eclésia. Assim como Roma tem a sua, eu quero edificar a minha eclésia. Veja, Jesus não estava querendo dizer assim sobre construir os prédios grandiosos que nós temos hoje, as coisas bonitas que nós temos hoje. Jesus não estava falando de uma placa na porta da igreja bonita. Jesus não estava nem falando em estabelecer os rituais religiosos. Jesus não estava dizendo nada disso. O que o Senhor estava falando naquele momento ali era justamente sobre ter um grupo de pessoas que iria influenciar o mundo. Você está aí? Um grupo de pessoas que iria influenciar o mundo. Lógico, não com a cultura romana, mas com a cultura do reino de Deus. Pastor, mas por que nós vivemos dessa forma hoje? É aquilo que eu sempre tenho dito para você. As nossas escolas, as nossas celebrações, todas as vezes que nos reunimos aqui, nós temos um propósito, que é treinar a sua vida para você ser a eclésia do Senhor lá na rua. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso desejo. Por isso a importância disso, a importância das escolas, a importância das lideranças, a importância de tudo que vivemos hoje. Mas isso não é o final do cumprimento da eclésia do Senhor. O final do cumprimento da igreja do Senhor é eu e você conquistar esse mundo para o reino de Deus. É eu e você influenciar esse mundo com o reino de Deus. Com a cultura, com os princípios, com os valores do reino de Deus. Você está aí? Por isso que nós nos encontramos aqui também, nas segundas-feiras, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, nos domingos. Por isso que nós nos encontramos quase que diariamente. Para quê? Para sermos instruídos na palavra. Porque a palavra que é viva tem poder para transformar os nossos corações, tem poder para levar cativo também as outras pessoas a Cristo. Como nós chegamos um dia e fomos. Você está aí? É para isso que a igreja existe, meu irmão. Ela existe para influenciar esse mundo que jaz no maligno. Influenciar o quê? Com a cultura do reino de Deus. Veja, essa eclésia, ela possuía algumas características que nós, como igreja do Senhor Jesus hoje, também precisamos ter. E eu quero falar para você justamente algumas características dessa igreja. E é isso que eu acho interessante. Porque você para ver o exército, você para ver a conquista de Roma, você para ver como algumas nações nos dias atuais estão praticamente fazendo igual a Roma, elas estão entrando em outras nações com influências, elas estão entrando em outras nações comprando escolas, elas estão entrando em outras nações influenciando com as suas culturas, como elas hoje também continuam fazendo aquilo que Roma fazia. Só que presta atenção, não é cada um faz como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Eles são instruídos, eles são direcionados, eles são obedientes, e não é qualquer um, eles são selecionados para serem enviados. Você está aí? Só que a igreja não. A igreja, pelo fato de não entender, pelo fato de não compreender a sua importância do que Jesus está dizendo aqui, não cumpre nos dias atuais isso. E aí é sempre a mesma história, mesma história, mesma história, mesma história. Qual, pastor? Estão querendo mandar em mim, estão querendo fazer com que eu faça o que eu não quero fazer. Não.
se você quer ser igreja do Senhor, você precisa entender que a igreja do Senhor foi feita para andar debaixo da vontade dEle. Assim como a igreja de Roma, a eclésia de Roma, andava debaixo das ordens do imperador. E ninguém fazia o que queria, como queria, a hora que queria. Havia instruções, direções e ordenações. Você está aí? Organizado. Eles eram totalmente organizados. E o reino de Deus é organizado. Os homens é que não estão usando o reino de Deus para viver. Estão fazendo a sua vontade, que não é o reino. Irmão, o Senhor te chamou para evangelizar, sim, chamou, mas não para fazer do seu jeito. O Senhor te chamou para evangelizar, para andar debaixo de instrução e direção, conforme a igreja que você caminha, a eclésia. Por quê? Porque alguém cuida, zela da sua vida, o Senhor Jesus. Assim como o imperador lá. Você está aí? Você está entendendo? É isso que nós somos chamados para viver a igreja. Sabe o que é interessante? É que eles tinham 3 aspectos muito interessantes, que eu quero falar com você agora para você entender o quanto realmente isso tem a ver com nós sermos a igreja hoje. Um deles é que eles não chegavam na cidade, muitas vezes fazendo barulho e dizendo quem eles eram. Eles eram meio que agentes secretos, vamos dizer assim. Eles não ficavam lá arrombando a cidade, dizendo, eu sou de Roma, e vocês têm que começar a me obedecer. Eu sou de Roma, vocês têm que começar a me obedecer. Não, eles chegavam e se infiltravam na cidade. Eles se infiltravam nos setores da sociedade. Eles iam se infiltrando lá, estabelecendo negócios, abrindo comércios. Eles iam começando a prestar serviço. Por exemplo, um médico prestando serviço, um advogado prestando outro serviço. Eles chegavam na cidade e começavam a prestar serviços para a sociedade. Eles iam se estabelecendo na cidade. Amém? Eles tinham com isso um objetivo muito claro. Muito claro com isso. Primeiro, repassar informações para Roma da cidade. Repassar todas as informações do povo que estava lá para Roma. E segundo, o objetivo era justamente influenciar aquelas pessoas daquela cidade com a cultura romana. Como assim? Olha só, eu, por exemplo, sou um médico, faço parte da eclésia e sou enviado de Siderópolis para Criciúma para conquistar Criciúma. Amém? Então, eu chego lá e começo a medicar. Eu sou um médico, mais um médico na cidade. Mas veja, o que acontece? O João vem se consultar comigo e eu digo, olha, João, a consulta é R$1.000. Mas se você for cidadão romano, é 50. Você está aí? Aí, outro lá é advogado. E o Anderson precisa de advogado, ele vai lá e vai se consultar, o advogado diz, olha, eu pego a tua causa, mas eu quero 50% da tua causa. Mas se tu for cidadão romano, é 5%. Quem é que não vai querer ser um cidadão romano? As pessoas pagavam preços altíssimos, a história conta, para ser um cidadão romano. Tamanho era o poder dessa eclésia de conquista, de alcance, as nações, as culturas que elas iam influenciando a cada vez que entravam. Por causa desses agentes secretos que entravam na cidade como um cidadão comum, como um cidadão normal, mas que iam estabelecendo seus comércios, iam estabelecendo a sua vida, iam estabelecendo lá os seus negócios, iam crescendo, e assim eles começavam a despontar para Roma, e dizer que valia a pena ser de lá, que a cultura de lá era boa. Por exemplo, também, eles começavam lá, a comida de vocês é boa, mas a comida de Roma você não tem noção da excelência que é. A educação de vocês até é boa, mas a educação de Roma faz os homens bilíngues, trilíngues. Você está aí? Você está entendendo o que eles faziam? Então perceba, Roma tinha 2 maneiras de conquistar. Eles conquistavam pela força, fazendo aquele barulho com o seu exército, com a sua legião, vindo. Eu lembro, pelo menos nos filmes a gente vê, eles vinham com os seus escudos, e aqui no outro lado as lanças batendo, fazendo barulho, dizendo, estamos chegando, tenham medo, estamos chegando, tenham medo, porque nós vamos tomar a terra de vocês.
E eles vinham e tomavam essa terra mesmo. Amém? Então eles vinham, faziam muito barulho. Só que eles também conquistavam o coração das pessoas que estavam vivendo naquela cidade. E depois, através da eclésia, agindo em silêncio. Está pegando? Hã? A conquista da igreja que nós fomos chamados para viver hoje também tem esse aspecto. Por quê? Porque ela existe uma hora que nós precisamos fazer barulho, fazer muito barulho, mas existe uma hora que nós precisamos trabalhar em silêncio. Vai ter momentos em que nós vamos fazer barulho com as conferências, nós temos uma agora em outubro, né? Barulho com o encontro com Deus. Isso aí são os momentos de barulhos que a gente faz, que a gente chama as pessoas, que a gente joga hoje na internet e chama as pessoas para estarem. Então esse é o momento de fazer o barulho, de mostrar que nós somos a igreja do Senhor. Mas existe também aquele momento em que nós precisamos ficar quietos. Precisamos agir no silêncio, influenciando as pessoas que estão ao nosso derredor com a nossa própria vida. Você está aí? Veja, é claro que nós temos que pregar e nós também precisamos testemunhar de Cristo. Mas veja, só que o nosso maior testemunho sempre vai ser a nossa própria vida. Se eu falar muito de amor para as pessoas, mas eu não agir com amor, eu não amar, quem é que vai dar crédito ao que eu estou falando? Você está aí? Se eu falar muito sobre santidade, porque é uma coisa que se fala muito na igreja, né? Você precisa ser santo, você precisa ser santo, você precisa ser santo. Mas se eu não mostrar essa santidade, se eu não mostrar uma vida de santidade, se eu não andar em santidade, quem vai crer na minha pregação? E nós nos acostumamos. Santo, você precisa ser santo. Sai do pecado, larga o pecado, você precisa ser santo. E nós, na nossa vida, vivemos igual. Por quê? Porque somos pecadores e a graça de Cristo é que traz santidade aos nossos corações. Se não pregarmos a graça, não tem como viver a santidade. Mas ninguém prega. Pregamos a condenação. E por isso, somos mais faladores do que vivenciadores. Irmãos, Jesus já podia ter voltado se a igreja tivesse entendido o que é ser eclésia. Se entendêssemos cada um o propósito que temos diante de Deus. Não é pelo muito falar que eu me torno alguma coisa, mas é por aquilo que eu demonstro da minha vida. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, né? As pessoas conhecem como Santo Agostinho, mas Agostinho de Hipona. Certa vez ele disse assim, ó, pregue em todo o tempo. Você precisa pregar em todo o tempo. E se necessário for, use palavras. Você está aí? Porque a nossa vida fala por nós. A nossa vivência fala o que nós somos. Não adianta muito eu falar, mas a minha vida não demonstrar o que eu falo. Falar de amar a sua esposa, o homem, você precisa, é a mesma coisa eu falar para você, homem, você precisa se entregar pela sua esposa, você precisa se dedicar à sua esposa, porque a Bíblia diz que você, tudo bem, a Bíblia diz, e eu estou dizendo para você que a Bíblia diz, mas se eu não demonstrar isso para você, de eu entregar a minha vida à minha esposa, de eu amá-la, de eu mostrar que realmente ela é importante na minha vida, você vai confiar no que eu estou falando, por mais que eu esteja falando a Bíblia? Irmão, nós nos convertemos às pessoas. Nós nos convertemos à vivência das pessoas. E depois a palavra vem de se tornar poder em nossa vida. Porque nós somos pegos pelo aquilo que vemos. Aquilo que nós vemos realmente vai trazer mudança. Então, se eu ficar falando de algo que eu não vivo e não vou viver, não quero viver, mas porque a Bíblia diz, você precisa fazer, é fácil o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não dá certo como igreja. Não dá certo como eclésia. Faço o que eu falo, porque eu faço o que eu falo, tem que ser. Você está aí? Isso é ser um agente secreto. É você estar no meio da sociedade e você demonstrando que você é alguém que tem algo mais em você que a pessoa também deseja ter. Que a pessoa quer ter.
E aí você apresenta a ela: o que eu tenho é muito mais poderoso que você possa imaginar, mas Ele quer fazer parte da sua vida também. É Jesus Cristo. E Ele quer te chamar para ser a eclésia dele também. Para que você também seja alguém integrante dessa eclésia. Você está aí? Sabe, Deus não te plantou à toa na tua família. Deus não te plantou à toa no meio dos teus parentes. Deus não te plantou à toa no meio dos teus amigos de trabalho. Nem na sua vizinhança, meu irmão. Deus te plantou lá porque você é a influência do céu para a vida deles. Você é quem tem a cultura do céu para a vida deles. Eu estou aqui pela pregação da vida de uma pessoa. Você está aí pela pregação da vida de uma pessoa. Ninguém veio porque quis. Nós não desejamos a Cristo por nós. Nós não temos nada de bom em nós, a Bíblia fala. Nós desejamos a Cristo porque o seu Espírito inunda e habita em nosso ser. E por causa do seu Espírito nós buscamos a face de Cristo e queremos viver para Cristo. Agora, quando nós começamos a desejar de Cristo, precisamos nos submeter à obra de Cristo, andando debaixo de direção, debaixo de ordem. Não é como eu quero. Não tem como ser igreja sozinho. O Senhor nos chamou para ser comunidade. Unidade não é unidade é porque todos nós em Cristo somos um. Você está pegando? Segunda forma que ele usa, né, os membros da eclésia, eles funcionavam como agentes neutralizadores. Repita assim comigo: agente secreto. Agente neutralizador. No meio desse processo todo de conquista do povo, daquela terra, era comum que algumas pessoas, lógico, a minha liberdade está acabando, a minha liberdade, eu vou lutar até o fim pela minha liberdade, em teoria. Então as pessoas se revoltavam contra o Império Romano, porque elas não queriam obedecer às leis de Roma, elas não queriam obedecer o que vinha de lá. Então, era nessa hora que a eclésia também entrava em ação, para justamente identificar-se como alguém enviado do governo e se posicionar a favor de Roma. Você está aí? Por isso era importante que houvesse membros da eclésia infiltrados em todos os ambientes da sociedade. Porque, por exemplo, um grupo de estudantes se rebela contra Roma. Então o diretor da escola é membro da eclésia, ele vai lá e vai neutralizar aquela desordem, aquela bagunça dos estudantes. Ele vai se levantar para neutralizar, se posicionando a favor de Roma. Numa indústria, por exemplo, lá o líder da indústria vai se posicionar defendendo Roma dos operários também. Agora vou pagar imposto para Roma. E aí então se levantava lá o líder para mostrar a importância do porquê era necessário pagar aquele imposto para Roma. Você está aí? Veja, e o que isso tem a ver com a igreja hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque nós também somos agentes neutralizadores nessa terra. Nós fomos chamados por Deus para neutralizar as obras do diabo e fazer com que a vontade do Senhor prevaleça aqui na terra. Nós, a igreja de Jesus Cristo, organizados, de forma ordenada, é que vamos conseguir avançar dessa forma. Bagunçado, não avança nada. Você está aí? Olha lá, Mateus capítulo 5, verso 13, abre lá comigo. Mateus capítulo 5, verso 13. Amém? Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos... Olha só. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as boas obras de vocês, a vida de vocês, que manifesta a Cristo, e eles também desejem viver a mesma coisa que você. Porque quando a sua vida glorificar a Deus e não a você, quando a sua vida for glorificada no Senhor, tudo que você faz dá honra ao Senhor, as pessoas desejam glorificar o nome dEle também. Você está entendendo? Mas presta atenção. Quando Jesus está dando a missão aqui para os filhos de Deus, aqui na terra, Ele está dizendo assim, que nós precisamos ser a luz do mundo. Ou seja, nós precisamos fazer diferença em meio a esse mundo de trevas. Nós não podemos ser iguais. Só que Ele também disse que nós precisamos ser o sal da terra. E é interessante porque o sal na época de Jesus era muito usado em muitas circunstâncias. Não é só para salgar a comida como nós usamos hoje. O sal, ele tinha um poder de asepsia, de eliminar germes. Ele tem esse poder até hoje. Por exemplo, quando você quer deixar uma carne secar, nós temos aí o nosso charque. O que se faz com a carne? Não simplesmente se deixa ela secar, se salga ela, para que ela possa secar e não estragar. Amém? O sal tem um poder que a gente não entende. Na época de Jesus, quando Jesus quis dizer isso, é justamente sobre esse poder que o sal tinha na terra, de eliminar os germes. Tu imagina, eles não tinham banheiro. E a sociedade romana só tinha banheiro público para aqueles que tinham muita bufunfa. Amém? O restante fazia pelo meio do caminho no deserto a qual ia andando. Cavava um buraco, fazia. E aí o que eles faziam então? Salgavam depois de fazer e enterravam. Porque imagina se não salgasse aquilo. A quantidade de problemas de saúde que iriam causar. Então é essa questão que Jesus está dizendo. Vocês precisam ser o sal da terra. Vocês precisam acabar com os germes deste mundo, com as obras do diabo neste mundo. Vocês precisam eliminar, porque o poder está com vocês como o poder existe no sal. Você está aí? Todo o poder já foi nos entregue. Aleluia. Tem que ser mais sério. Vem umas piadinhas aqui, mas... Amém? Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra nessa nação. Nós, eu e você, fomos chamados por Deus para influenciar esse mundo. E não para sermos influenciados por Ele. Você está entendendo? Nós fomos chamados para trazer luz aonde tem trevas e para destruir as obras do inferno. Só que tem muita gente que está invertendo isso. Ao invés de influenciar o mundo, de influenciar as pessoas para que sejam parecidas com eles, eles estão ficando parecidos com as pessoas do mundo. Eu quero Cristo, mas eu quero continuar sendo assim. Só que Cristo não deixa nós sermos mais desse jeito. Porque os princípios e valores de Cristo são diferentes dos princípios e valores deste mundo. Mas nos dias atuais isso está muito fácil. Inverter esses valores, inverter esses princípios. Porque se prega um Deus que não é o Deus da Bíblia. Deus é amor, pastor. Deus perdoa tudo. Pois é, só que esquece de dizer que Deus também é justiça. E a justiça de Deus não falha. E a justiça de Deus para o homem é muito mais poderosa. Porque Deus fala que a justiça do homem é como se fosse um trapo de imundícia, a Bíblia fala.
Você não tem noção da justiça que é a justiça de Deus. Não queira estar nas mãos de Deus. Por isso, se renda a Ele e viva para Ele. Se alegre porque Ele te reconheceu como filho. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te selecionou. Não fique com essa pregação mentirosa que não é a pregação bíblica. Deus é justo. Se renda aos pés dele, viva para ele, seja um agente neutralizador nessa terra e não um agente que faz bagunça. Defenda a obra a qual você vive, se necessário for com a sua própria vida. Os primeiros cristãos morreram pela causa de Cristo. Hoje, os cristãos matam, se for necessário. E nós estávamos falando aqui justamente sobre os finais dos tempos e quanto está próximo de Jesus voltar. E um dos grandes motivos da proximidade de Jesus voltar é justamente essa. Porque a apostasia, a separação dentro da igreja já está acontecendo. Daqueles que estão defendendo o Cristo, aqueles que são os agentes de Cristo, daqueles que estão sem fazer nada. Que qualquer dificuldade, qualquer problema, abandonam a igreja. Que não querem se submeter a ninguém, que não querem andar debaixo da ordem de ninguém. Eu faço o que eu quero, como eu quero, da hora que quero. Pois é, você faz como quer, você quer, da hora que quer, faça. Mas não ache que Cristo vai andar debaixo e atrás de você. Porque Cristo já te salvou. Cristo já fez a obra no seu coração. E agora Ele tem uma ordem para você. Seja a eclésia dele e comece a segui-lo debaixo da ordem que Ele deu. Você está pegando? A última característica que a gente consegue encontrar nos estudos da eclésia de Roma é que justamente eles eram agentes que eram financiados pelo próprio governo romano. Na verdade, tanto os soldados quanto os membros da eclésia eram financiados pelo governo. A comida que eles comiam, as armas que os soldados usavam, as roupas que eles tinham, as casas que eles moravam nas cidades que eles iam, tudo isso era dinheiro que Roma fornecia para o sustento deles. Você está aí? Tudo, repita assim comigo, tudo. Tudo que eles precisavam para poder exercer a função que eles tinham recebido do governo. E aqui a gente precisa ter revelação agora para você entender. Como eclésia, nós também precisamos do mesmo financiamento que o Senhor tem para nós. Assim como aquele povo, para poder receber, para poder exercer a função que eles tinham, eles recebiam tudo do governo, assim nós, como a eclésia do Senhor, também precisamos receber do Senhor todo o financiamento para que a obra dele possa ser exercida. Como assim, pastor? Tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito com o Senhor nesta terra, nós vamos receber dele. Você está aí? Se para cumprir o propósito de Deus, você precisa de um carro grande, Deus vai te dar um carro grande. Se para cumprir o propósito dele, você precisa de um salário melhor, ele vai te dar um salário melhor. Se para cumprir o propósito dele, você precisa ser chefe, gerente, sei lá como é que é o nome que se dá hoje nas empresas aí, porque se mudou tudo, né? Líder, sei lá, você precisa ser alguém de influência para cumprir o propósito de Deus naquela empresa na qual você vai estar. Ele vai te levantar lá sim. Você está aí? Veja, não há falha nas coisas de Deus para nossas vidas. Se para você cumprir o propósito de Deus, você precisa aprender a falar inglês, Ele vai contribuir na sua vida para que você aprenda a falar inglês. Entenda,
enquanto você estiver cumprindo o propósito do reino de Deus, Ele, o Senhor, vai te dar toda a provisão que você precisa. Porque foi Ele que mandou você fazer. Você está aí? Mateus capítulo 6, olha lá. Verso 25. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Por isso vos digo, olha o que Jesus está dizendo, não andei ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, os gentios, os ímpios, os que não têm a Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o quê? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus nessa terra. Se você andar preocupado com a sua própria vida, com seus próprios afazeres, muito mais do que o reino de Deus, por isso está falhando em muitas oportunidades as coisas na sua vida, até mesmo as finanças. Porque se para você cumprir o propósito de Deus, você precisa de dinheiro, Ele vai te dar. E não é porque você vai trabalhar mais que Ele vai te dar. Você vai muitas vezes trabalhar menos e Ele vai trazer melhores condições. Você está aí? Muitas vezes o problema é que nós não estamos tendo financiamento do reino de Deus, justamente porque nós não estamos cumprindo o propósito dele nesta terra. Simples assim. Quando é para fazer as coisas do reino, eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho condição. Vou para a célula, não dá, tem que trabalhar. Culto, não dá, vou descansar porque amanhã é trabalho. Para a escola, não dá. Todas as vezes que há alguma coisa para o Senhor, eu tenho um empecilho. Você vai ficar com o seu empecilho e a obra do Senhor não se manifesta. Essa é a verdade. E nós temos vários testemunhos em nosso meio do contrário disso. Vários. Um deles é uma líder minha, que tem confecção própria. E trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. E não conseguiam ter um sustento ideal. Hoje trabalham de manhã, de tarde, e muitas vezes saem à tarde. Se precisar para fazer a obra, sai. Se precisar para uma casa de paz, vai. Lideram células. E estão recebendo muito mais do que recebiam antes. Por quê? Porque quando você se põe no propósito do reino de Deus, o Senhor toma conta da sua vida por completo. Quando você decide, você toma a decisão de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça dele não falha,
o restante da sua vida, Ele vai zelar para você, vai cuidar para você, e Ele vai manifestar a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. É Ele que está financiando. Pastor, mas sou eu que vou trabalhar? Sim, aquela eclésia, os homens iam para aquela cidade trabalhar. Mas quem dava o sustento deles, quem garantia o ganha-pão deles, não era a cidade. Quem garantia o ganha-pão deles era o governo de Roma. Nós trabalhamos sim. Nós vivemos no dia a dia trabalhando. Mas veja, não é o seu patrão que paga o seu salário. Quem paga o seu salário é o teu Senhor. Que abençoa o teu patrão, que muitas vezes você maldiz a vida dele. Que abençoa o seu patrão para você receber dele, porque ele também está recebendo de outra pessoa, e assim vai, e o Senhor vai abençoando a todos. A sua própria empresa, você faz o seu horário, você faz as suas condições, você não precisa andar conforme o mundo anda. Porque senão você vai vivenciar esse mundo e não vai ter tempo para o reino, porque esse mundo vai te consumir. Ele vai te consumir a tal ponto que você não vai desejar as coisas do Senhor, porque esse mundo jaz do maligno. Você está aí? Outro discípulo acabou de abrir uma loja. Olha lá. Vamos fazer um merchandising, não aqui não, né? Mas ele acabou de abrir ali. E aí, numa das conversas com ele, simplesmente eu falei para ele, olha, você não precisa fazer como todo mundo faz. Você pode criar o seu horário e as pessoas vão se adaptar a você. E o Senhor vai te abençoar muito mais ainda. É interessante. Vamos pegar. Eu ainda estava conversando, eu não lembro com quem, a questão das barbearias de homem, que hoje são muito mais chiques do que antigamente. Hoje o homem se cuida muito mais. Hoje o homem gasta muito mais dinheiro na barbearia do que antigamente. E antigamente, quando eu tinha meus 15 anos, a barbearia abria sábado até 10 horas da noite. E eles ficavam abertos todos os dias até 9, 10 horas da noite, para dar conta, para trabalhar, para poder dar um sustento para a casa deles. Os barbeiros hoje fazem horário comercial. E você tem que se virar para se adaptar ao horário deles. E eles estão ganhando muito mais do que os barbeiros antigos. Irmão, assim é a eclésia do Senhor. Nós não vamos nos adaptar ao mundo. O mundo vai ter que ser influenciado por nós. Nós fazemos as escolhas e as decisões, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas pastor, se eu tomar uma decisão dessa, se eu fizer isso, eu vou ser demitido. Quem que é o teu Senhor? Quem que é o teu pastor? Se você foi demitido é porque o Senhor quis assim e tem algo maior para você. Sabe, nós vivemos aí 1 ano e pouco já de pandemia. Enquanto as pessoas vinham amedrontadas dizendo, pastor, não vai dar para fazer célula, pastor, não dá mais, pastor, não dá para vir para a igreja, pastor isso, pastor aquilo. O que eu liberei sempre de palavra em nosso meio? O Senhor vai nos guardar, o Senhor está conosco, o Senhor quer que nós continuemos a obra não pode parar, não é uma pandemia que vai nos parar. E nós ficamos 1 ano dessa forma, 1 ano vivendo, 1 ano que não paramos, que as células não pararam, que o povo estabeleceu a posse da palavra em sua vida e começou a viver. Nós tivemos homens e mulheres que, em meio à pandemia, estão perdendo empregos. Em nosso meio, nós tivemos pessoas que alcançaram uma promoção nos seus empregos. Povo pegando a doença, sendo hospitalizado, morrendo, quase morrendo. Em nosso meio, quase todo mundo pegou a doença. Mas ninguém foi hospitalizado. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado dos seus. Pastor, mas então se tivesse hospitalizado e morrido, mesmo assim Deus continuaria sendo o Senhor. Não muda.
Mas a palavra a qual nós tomamos posse e vivemos vai transformar a nossa vida. Se eu pegar a direção que me foi dada, como esses homens, como esses agentes, tomavam a direção, iam para as cidades. Quando ele estava na cidade, ele era Roma naquela cidade. Ele era o representante, ele era o embaixador de Roma. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Irmão, quando as pessoas vierem falar para você do desespero da pandemia, do desespero de pegar essa doença, fala para você, existe algo muito maior na vida delas, existe Cristo muito mais poderoso, que guarda, que livra, que traz vida eterna para elas. Que mesmo que elas possam morrer, ainda assim elas vão continuar vivendo. Você é embaixador de Cristo, você é quem traz as diferenças para essa terra, você é um agente do reino de Deus nessa terra. Você é a eclésia do Senhor. Você é quem Deus colocou todo o seu poder nas suas mãos. E você não está sozinho, porque ninguém age sozinho. Ah, pastor, eu vou, quando eu vou lá eu falo, quando eu vou lá eu falo. Não, não é assim. Nós viemos aqui, recebemos um treinamento e vamos lá e começamos a falar. Viemos para a escola, somos instruídos, andamos debaixo de lideranças, que elas não mandam em nossa vida, mas elas organizam a nossa vida espiritual. Ninguém manda na sua vida financeira, ninguém manda na sua vida de casamento, ninguém manda na sua vida pessoal, mas na sua vida espiritual, Deus colocou pessoas, como Deus colocou alguém na sua vida de casamento para comandar seu casamento, quem? O sacerdote, como Deus colocou alguém na empresa para comandar a sua empresa, quem? Aquele que é o líder. Todas as áreas há alguém que Deus coloca para comandar, existe também na nossa vida espiritual, e a nossa vida espiritual é quem vai nos conduzir para a vida eterna. Nós somos agentes para caminhar debaixo disso, para andar debaixo dessa vontade do Senhor. Você está aí? Você é um agente desse reino nessa terra. Você é a eclésia do Senhor. Não ande mais desgarrado, não ande mais sozinho. Ande em unidade, ande na comunidade, ande na união dos irmãos. Seja participante ativo. Faça a sua inscrição para o encontro, faça a sua inscrição para a maturidade, faça a sua inscrição para a Ruz. Ah, pastor, eu vou viver dentro da igreja agora. Não, amado, você vai ser igreja agora. Você vai ser eclésia agora. Não é mais a sua vida que importa, não é mais a sua vida que é preciosa, é Cristo em sua vida. E Ele te comissiona para viver o seu melhor. Quero dizer para você, você não tem como querer o melhor para a sua vida. Por mais que você ame a sua vida, o Senhor te amou muito mais do que você mesmo. E Ele te amou primeiro. Só Ele tem o melhor para você. Só Ele tem as coisas maravilhosas para você viver. Coisas grandiosas que você nem está sonhando, que você nem deseja, Ele tem para você viver. Se coloque à disposição dEle. Seja a eclésia, seja um agente secreto, um agente neutralizador, ou um agente financiado pelo governo. Entenda. Você é alguém que o Senhor chamou para viver junto como igreja. Você está aí? Não perca mais tempo. Essa cidade clama pela obra de Cristo. E essa cidade clama por homens e mulheres que tomaram a decisão de ser eclésia do Senhor. Essa região sul clama pela obra de Cristo. E essa região sul clama por homens e mulheres que tomaram a decisão de ser a eclésia, de andar debaixo de ordem e decência. E vão juntos até o fim, não abandonam os irmãos. Você está aí? Se coloque de pé em nome de Jesus.